Bem, boa noite, pessoal. Estamos, então, dando início ao nosso curso de eletricidade aplicada nesse período de pandemia, né? Não é o que a gente gostaria, né? Mas é o que dá, né? Vamos tentar fazer esse curso o mais dinâmico possível, sabendo que nós temos as nossas limitações, né, tecnológicas, né? E reconhecemos que nós, professores, ainda não estamos ainda 100% idealmente preparado para uma aula desse tipo, né? Mas vamos tentar fazer o máximo, tá, que pudermos para que esse período seja o mais proveitoso possível, tá certo? Esse conteúdo da aula de hoje está dividido em duas partes. A primeira parte nós vamos ver os conceitos básicos, né? Resistor, capacitor, fontes, né, indutores e tal. E também nós veremos numa segunda parte, tá? Vão ser dois vídeos separados. Nessa segunda parte, nós veremos, então, a parte de associação de elementos e divisor de tensão e de corrente, tá certo? Bem, para essa primeira parte, nós veremos muito do que vocês já viram em disciplinas na própria UFRN e também no curso médio de vocês, tá? Aqui nós vamos iniciar com os conceitos básicos, né, como eu falei, tá? E vamos, nessa aula de hoje, falar um pouco sobre os conceitos e grandezas, né, tensão, corrente, potência elétrica, energia, tá? Os elementos de circuitos elétricos, resistor, capacitor, indutor, fontes de tensão e de corrente, né, controladas e não controladas. Então, vocês viram já fontes de tensão não controladas, tá? Uma bateria, por exemplo, né? Uma pilha, tal. Vocês não viram ainda essa parte de fontes controladas, tá? Nós veremos isso, mas no decorrer do curso, né, vocês verão esse conteúdo com aplicações, né? Bem, conceitos e grandezas, né? Começando aqui por um circuito elétrico, né? O que é um circuito elétrico? Né? Uma interconexão de elementos elétricos. Então, aqui nós temos um circuito elétrico um pouco mais complexo, tá? Não se preocupem que nós não vamos chegar a esse nível de complexidade, né? É só para ilustrar. Mas aqui nós temos um circuito com um microfone, né? Transistores, aqui uma antena, né? Então, é um circuito de um transmissor de rádio, tá? Vocês não vão chegar a ver transistores, né? Isso aqui seria um curso posterior para quem vai para engenharia de computação, mecatrônica e tal, tá? Mas aqui ilustra, né, uma composição de elementos, tá? E essa composição resulta em um transmissor, né, transmissor de rádio, tá certo? Então, vai sempre haver uma fonte de tensão, né, uma fonte de tensão, aqui o positivo da fonte, aqui o negativo, tá, representado por esse símbolo aqui, tá, e os elementos, né, passivos que nós estamos vendo aqui, tá, indutores, capacitores e resistores, certo? Bem, isso aqui vocês deveriam ter uma bagagem muito boa já no curso de vocês, visto desde o primeiro semestre, né? Mas é importante que vocês entendam, né, a simbologia, né, a simbologia, os múltiplos e submúltiplos das unidades, tá? Então, no nosso caso aqui, nós usamos o Sistema Internacional de Unidades, o SI, né, adotado em 1960, né? E aí como padrão, aí serve como padrão para nós, engenheiros e técnicos, né? Não só engenheiros eletricistas, mas engenheiros de modo geral, né? Então, é uma linguagem padrão, né?
que praticamente todos os profissionais serão capazes de entender, independentemente do país, né, onde a medida estiver sendo feita. Beleza? Então, é importante que vocês foquem, principalmente, né, no mega, no giga, no quilo, tá? Tá? E também aqui os submúltiplos, né, o mili e o micro, né? Tá? Basicamente, são esses quatro que nós mais usamos. Né? Bem, entrando aqui já no conteúdo de corrente elétrica, né? Para a gente falar um pouco de corrente elétrica, a gente precisa entender o que é uma carga elétrica. Né? A carga elétrica é um princípio fundamental para explicar todos os fenômenos elétricos. Né? Da mesma forma, a quantidade mais elementar em um circuito elétrico é uma carga elétrica. Então, em que momento vocês têm um contato mais direto, né? Pode perceber essa questão da carga elétrica. Né? Então, estou dando um exemplo aí, né? Quando você pisa num tapete, né, num carpete, né, você pode, às vezes, em alguns momentos, levar um choque, né? Pequeno choque, tá? E é comum também, às vezes, você está dirigindo, isso aconteceu comigo já, né? Dirigindo, então, o atrito do carro com o vento, né? Vai, vai colocar cargas elétricas ali no carro, né? E no momento que você desce do carro e toca na carcaça, você pode levar um pequeno choque, né? Tá? Todos conhecem também aquela experiência clássica de passar o pente no cabelo, né? E colocar em cima de pedaços de papéis e vai ver aquela tração, né? Tá? Então, vocês têm as cargas elétricas, né? Que elas podem ser positivas ou negativas. Né? Então, a carga é uma propriedade elétrica de partículas atômicas que compõem a matéria e é medida em coulombs, né? C. E o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é o fluxo de cargas, né, por unidade de tempo, que é medido em amperes. Tá? Foi, foi fundamentada aqui pelo André Marie Ampère, né, um físico francês, físico matemático, né, e ele colocou essa equação aqui, né, que a corrente é o dQ/dt, né, a variação de cargas com o tempo, né. Então, 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo, certo? Então, quando há movimento de cargas elétricas, né, e elétrons, você tem, então, uma corrente elétrica, um fluxo de elétrons, né? Há uma diferençazinha de carga elétrica e elétron, né? Vocês devem lembrar isso da física, né? Bem, e aí a corrente elétrica, ela pode se comportar de duas formas, assim como a tensão elétrica também, né? Ela pode ser corrente contínua, né? Que ela não varia com o tempo, como nós vemos aqui no gráfico, né? E corrente alternada, que há, sim, uma variação no tempo, né? Então, nesse caso alternado, você tem uma alternação de positivo e negativo, né? Nesse caso aqui é uma onda senoidal, né? Mas poderia ser uma outra onda, né, triangular, quadrada, né? Mas há essa alternância do positivo com o negativo, o que caracteriza uma corrente alternada. Enquanto uma corrente contínua, não, ela é sempre ou positiva ou negativa, né? Para ilustrar melhor isso, né, eu vou mostrar aqui um simulador. Eu não vou entrar em detalhes nesse simulador, que nós vamos falar ele em uma aula específica, né? Então, aqui nós temos dois circuitos simples, né? Um circuito em corrente contínua e um circuito em corrente alternada, né? Então, aqui você tem uma fonte de tensão contínua, um resistor, tá? E aí essa fonte está alimentando esse resistor, está produzindo uma corrente elétrica, representada aqui por esses pontinhos, né? E aqui nós vemos no gráfico, né, a tensão em verde e a corrente em amarelo, certo? Então, 5 volts e 5 miliamperes, né? Então, nós vamos falar da lei de Ohm, né, mas só adiantando aqui, né, a corrente vai ser exatamente a tensão dividida pela resistência. Nós temos uma tensão
de 5 volts, né, a corrente vai ser 5 dividido por 1.000, 5 miliamperes. 5 vezes 10 a menos 3, né? E aqui nós temos um circuito em corrente alternada, nós temos uma fonte de tensão, tá? E aqui um resistor. Então, como há um fluxo de corrente aqui, de um lado para o outro, né? Então, veja que eles ficam, como há uma alternância da tensão, né? Vai haver uma alternância da corrente também, né? Ela circula de um lado para o outro, de um lado para o outro. Só que, convencionalmente, né, se atribui um sentido único, né? Mas, na realidade, na prática, o que ocorre é essa alternância de polaridade, certo? Vamos voltar para lá. Bem, sentido da corrente, né? Convencionalmente, né, nós adotamos algum sentido do movimento de cargas positivas, né? Na realidade, como se trata de movimento de elétrons, que são cargas negativas, né, o sentido real é do negativo para o positivo, tá? Mas nós adotamos do sentido positivo para o negativo, tá? Então, veja, nós temos aqui um fio elétrico, né? E aqui o mesmo fio elétrico. Aqui são duas formas de representar a mesma corrente, certo? Então, você tem aqui uma corrente que flui nesse sentido, de 5 amperes, tá? Eu posso representar essa mesma corrente, né, se eu puser a setinha no sentido oposto, né, como sendo menos 5 amperes, tá? Então, é a mesma maneira que eu posso representar a setinha no mesmo sentido da corrente, e a corrente fica positiva, né? Se eu inverter esse sentido da seta, né, essa corrente passa a ser negativa, né? Representando que a seta está no sentido oposto ao sentido real da corrente, que é subindo aqui nesse caso, certo? Isso é muito importante que se entenda, tá, gente? Vamos para o próximo aqui. Bem, então, para que haja corrente elétrica, é necessário que haja tensão elétrica, né? Então, a tensão é o empurrãozinho que é dado nas cargas elétricas para que haja esse movimento. Então, para que haja corrente, é necessário que haja tensão, tá? Então, a tensão é a causa, a corrente é a consequência. Tá? Então, para deslocar o elétron em um condutor, né, em determinado sentido, é necessário algum trabalho, transferência de energia. Esse trabalho é realizado pela FEM, né, Força Eletromotriz Externa, né, que pode ser chamada de tensão, de voltagem, de diferença de potencial. É a mesma coisa, e ela é medida em volts, né? Então, a tensão VAB entre dois pontos A e B, em um circuito elétrico, é a energia ou trabalho necessário para deslocar uma carga unitária do ponto A para o ponto B, né? Então, a exemplo da corrente, né, você também tem a tensão, que pode ser corrente contínua ou corrente alternada. Essa é a relação, né, que faz produzir uma tensão, né, é o dWdq. Né? Então, a tensão elétrica ela é o quociente, né, entre a diferença, né, a variação de energia em relação à carga, né? Então, o volt é dado por 1 joule por coulomb, ou então 1 newton metro por coulomb, tá? Onde W é a energia em joules e Q é a carga em coulombs, tá? Então, esse nome, essa denominação volts, né, foi denominada em razão do físico italiano, né, que inventou a primeira pilha fotovoltaica, que foi o Alessandro Antônio Volta, né? Esse cara que não tinha o que fazer, né, bolou essa equação aí, né? Bem, gente, aqui é muito importante que vocês entendam isso aqui, tá? Os sinais positivo e negativo são usados para definir o sentido referencial e a polaridade de tensão. Aqui nós temos uma fonte de tensão, tá? Sendo aplicado nesse elemento aqui, e nós temos a tensão
VAB, né, onde VAB é a tensão de A para B, tá? Considerando A como positivo e B como negativo. Se eu tenho, então, 9 volts entre A e B, eu digo, então, que VAB é 9 volts, tá? Já se eu considerar a tensão VBA, né, ou seja, considerando B como positivo e A como negativo, né, essa tensão, então, é de menos 9 volts, tá certo? Então, veja que VAB é igual a menos VBA, certo? Então, no sentido prático, o que seria isso aqui? Se eu pusesse um voltímetro, né, aquele aparelho que mede tensão, uma ponteira apontada, né, encostando no terminal positivo A e a negativa no B. Tá? Então, ele iria marcar uma tensão de 9 volts, certo? Já, se eu mantivesse ainda essa ponteira do voltímetro em A e a negativa em B, esse voltímetro iria marcar uma tensão de menos 9 volts, tá certo? Bem, tenha em mente que corrente elétrica passa através de um elemento, já que a tensão elétrica é sempre sobre os terminais do elemento entre dois pontos. Então, é aquilo que eu falei, né? Uma coisa é tensão elétrica, o outro é corrente, tá? Então, para ter corrente elétrica, é necessário ver tensão elétrica, tá? Então, você pode ter tensão sem corrente, né? Uma tomada que não tem nenhum aparelho ligado, tá? Ela tem tensão, mas não tem corrente. A partir do momento em que eu plugo um equipamento, nessa tomada, vai surgir, então, uma corrente elétrica. Então, vai haver tensão e vai haver corrente. Tá? Então, para haver corrente, é necessário que haja um circuito, né? Uma circulação de elétrons. Né? Se você não puser, né, um equipamento na tomada, você não vai ter corrente elétrica. Tá? Bem, aqui você tem o conceito de potência e energia, né? A potência é a velocidade com que se consome ou se absorve energia medida em watts. Então, aqui você tem a formulinha, né? Que a potência é a variação de energia com o tempo, né? Potência dada em watts, né, gente? E energia dada em joules, né? Tempo em segundos. Então, se eu, nessa equação aqui, multiplicar por dq em cima e embaixo, eu não vou modificar a equação, né? Tá? Mas aí eu posso aqui fatiá-la, né? Essa porção aqui, dw dq, é a tensão, né? Como nós já vimos, é a variação da energia com a carga, e essa porção aqui, a variação da carga com o tempo, que é a corrente, que nós também já vimos, né? Então, P é igual a V vezes I, que é a potência instantânea, né? PVI. Então, a gente vai ver usar muito essa equação, tá, gente? Bem, e o que é energia? Né? A capacidade de realizar trabalho e é medida em joule, né? No caso aqui das concessionárias de energia, no caso da nossa COSERN, né? Ela mede essa energia em watt-hora, né? Na realidade, ela mede em quilowatt-hora, tá? Então, ela pega a potência e multiplica pelo tempo, né? Nesse caso aqui, o tempo é dado em hora, né? Então, e ela pega fatias de kilowatts, tá? Então, se você tem um equipamento de 1 kW, né, ele vai produzir uma energia em uma hora, né, de 1 kWh, né? Então, você tem um equipamento de 500 watts, né, ou seja, 0,5 kW, né, 0,5 kW, a metade de 1 kW, você vai ter, então, meio kWh, né, se você ligar esse equipamento durante uma hora, né? Você multiplicando esse equipamento ligado durante todo o mês, você vai ter, então, o consumo daquele equipamento naquele período de tempo, né? A potência absorvida ou fornecida por um elemento,
é o produto da tensão no elemento pela corrente através dele, né? Como nós já vimos, P igual a V vezes I. Se a potência tem sinal positivo, ela está sendo fornecida para o elemento ou absorvida por ele. Tá? Em contrapartida, se a potência tiver um sinal negativo, a potência está sendo fornecida pelo elemento. Veja bem, gente, isso aqui, né, é importante que vocês entendam, tá? Porque a gente pode ter um elemento, no caso, um resistor, um capacitor, um indutor, que são elementos que sempre vão consumir potência, tá? Não tem como esses elementos gerarem potência, tá? A geração de potência é através de fontes, né, geradores, tá? Então, se você tem aqui um resistor, por exemplo, tá, ele sempre vai estar consumindo potência. Então, quando a gente fala em consumir potência, tá, essa potência aqui ela é positiva, tá? Se o equipamento estiver fornecendo potência, esse P agora vai ser negativo, tá? Então, por convenção, né, a convenção do sinal passivo, que a gente vai usar, então, se P for positivo, ou seja, maior do que zero, implica em uma absorção de potência. Tá? E se for negativo, você tem, então, um fornecimento de potência. Tá? Então, no caso das fontes, né, a fonte ela também pode consumir potência, nós vamos ver isso em exemplos. Né? Mas, se for o caso de resistor, tá, nós sempre teremos esse caso aqui com a potência positiva. Tá? Então, esse positivo é que ele está, digamos, ganhando potência. Né? E se ele está fornecendo o equipamento, no caso, uma fonte, né, vai estar negativo, denotando aí o caráter de perda de potência. Né? Bem, como tudo na natureza, nada se perde, nada se cria, né? Então, você tem aqui que tem que haver esse balanço, né, de potências absorvidas e potências fornecidas, tá? Então, a lei de conservação vai se manter aí, de energia, né? Então, se você tem um equipamento que consome 1 kW, tá? 1 kW, você tem, então, uma potência de uma fonte de também que vai fornecer esse 1 kW, tá? Não tem como um equipamento ser de 1 kW e a fonte fornecer 500 watts. Não tem, tá? Ao mesmo tempo que você não tem como ter um equipamento de 1 kW e uma fonte fornecer 2 kW, tá? Tem que haver essa igualdade aqui, né? Então, a soma algébrica da potência em um circuito, qualquer instante de tempo deve ser zero. Bem, então, com relação aos elementos de circuito. Os elementos de circuito, né, são componentes, né, resistores, indutores e capacitores, né, e as fontes, né. Então, ele pode ser de duas formas. Os elementos eles podem ser ativos, né, capazes de gerar energia, enquanto você pode ter elementos passivos que não são capazes de gerar energia. Tá? Os exemplos de elementos passivos, né, são resistores, capacitores, indutores, eles apenas absorvem energia, né, absorvem potência. Os elementos ativos típicos são geradores e baterias, certo? Os elementos ativos mais importantes são as fontes de tensão ou de corrente, né, que geralmente liberam potência para o circuito conectado a eles. Então, quando eu digo aqui geralmente, é que ele nem sempre está na condição de fornecimento de potência. É óbvio, se você tiver apenas uma fonte, ela vai estar fornecendo potência, mas há situações em que você tem uma fonte consumindo potência, tá? É o caso de uma bateria. A bateria, ela, só no momento da ignição do carro que ela fornece potência. Depois ela passa apenas a ser uma carga, só vai ser consumido, vai consumir potência, tá? Bem, aqui vocês têm exemplos de resistores, vocês já tiveram contato com esses elementos aí em outras disciplinas, né? Então, aqui você tem a simbologia, né? Geralmente são essas duas, né? Resistores fixos, que são esses aqui, tá? Resistores de carbono, né? São carbonos, né?
São elementos simples, carbonos, né? Carbono, então você tem resistores de maior potência aqui, resistores de menor potência, né? E ainda os resistores variáveis, né, que são representados aqui por essa setinha, né? A setinha denota variação. Então, você tem aqui potenciômetros, né, que são resistores variáveis. Aqui você tem um desenho de como se comporta um potenciômetro internamente, né? Então, ele tem 3 terminais, tá? Sendo que 2 deles são fixos e um deles é variável, né? Então, vai haver sempre uma variação de resistência entre A e C, e B e C, né? Então, são esses 3 terminais aqui, né? Então, A, B e C seria A, B e C. Então, você pode girar o cursor para cima, tá? Você gira o cursor, você diminui essa resistência daqui para cá, ao mesmo tempo que aumenta daqui para cá, tá? Ou você pode girar o cursor no sentido oposto, descendo, né? Fazendo com que essa resistência entre esses terminais diminua e daqui para cá aumente. Ok? Já em relação ao capacitor, né, um elemento de armazenamento de energia, né? Um armazenamento de energia na forma de campo elétrico, né? Você tem aqui 2 placas, né, metálicas que são colocadas em paralelo, você coloca um dielétrico no meio aqui, né, um isolante. Tá? Você tem que colocar um isolante, obviamente, senão vai haver um curto-circuito entre as placas. Você vai aplicar uma tensão entre essas placas aqui, né? Então, você fica com uma polaridade de um lado, cargas elétricas de um lado, e cargas elétricas opostas do outro lado, tá? Então, você fica ensanduichado aqui o dielétrico, né? Então, veja, gente, quando você aplica uma tensão entre essas placas, vai surgir o que a gente chama de uma capacitância, tá? A medida da capacidade de armazenamento de carga em um certo diferencial de potencial, é medida em Faraday. Então, se você tiver placas muito grandes, né, quanto maior essas placas, maior é a capacitância, tá? Ou seja, maior quantidade de cargas você consegue armazenar. Uma outra forma de aumentar essa capacitância é diminuindo essa distância entre as placas, tá? Então, você também aumenta a capacitância, tá? E o capacitor se caracteriza, a sua principal característica é uma oposição a variações de tensão. Ele serve como filtro de tensão, né? Por isso que ele é usado naqueles filtros de linha que vocês encontram nas suas casas, né? Dentre outras aplicações, mas uma aplicação clássica é filtro, né? Então, aqui você tem a simbologia do capacitor, né, que ele pode ser fixo, que são esses casos aqui, né? Ó, capacitor cerâmico, capacitor polarizado, né, eletrolítico. E você pode ter capacitores variáveis, né? Capacitor variável são aqueles capacitores usados em dial de rádio, né, para mudar as estações, né? Então, quando você está mudando as estações de um rádio, né, hoje não, que hoje a tendência são rádios digitais, né, mas os rádios mais antigos usavam capacitores variáveis, tá? A corrente no capacitor, ela é diretamente proporcional à capacitância e à variação da tensão no tempo. Então, o que isso quer dizer, gente? Se você provocar uma variação brusca de tensão, você vai ter uma corrente elevada, né? Por isso que, se eu quiser descarregar, na hora que eu polarizo esse capacitor aqui, ele vai ficar com carga positiva e negativa. Eu não posso, quando eu quiser descarregar esse capacitor, encostar essas 2 placas, ou seja, pegar esse terminal e encostar nesse aqui, que você vai provocar uma variação brusca de tensão, né? Ela vai passar de um potencial, digamos, 20 volts, né, ou mais, para 0, né, na hora que você curto-circuita as 2 placas, né? Então, vai provocar uma corrente que, em alguns casos, né, dependendo da tensão e da capacitância, você pode ter uma abertura de arco, né, faiscamento mesmo, né, encostando os 2 terminais. E pode ser até que leve um choque, né? Por isso que não é bom
mexer com fontes antigas, mesmo desligadas por muito tempo, porque tem capacitores ali que podem provocar choques elétricos, tá? Já o indutor é um elemento que armazena energia, só que na forma de campo magnético, tá? Então, você tem uma indutância associada a ele, né, que é dada em Henry, tá? Representado por H, e ele é um filtro de corrente, tá? Ele se opõe a variações de corrente, tá? Então, aqui você tem a representação de indutores, né? Nada mais é que um fio enroladinho, né? Ele pode se apresentar com núcleo, que são esses casos aqui, né? De ferrite ou de ferro, tá? Mas também pode ser núcleo de ar, né? Então, a representação de indutor geralmente é essa, onde, núcleo de ar, né, onde não tem nada dentro dele. Tá? Quando você usa um núcleo, né, representado por essas barrinhas aqui, aí você tem aqui a representação de um indutor variável, né? Você pode variar o valor da indutância. A tensão nos terminais do indutor é dado por L, D e DT, onde L é a indutância, e aqui você tem, então, a variação de corrente no tempo, né? Então, se você também fizer, ou provocar uma variação brusca de corrente, você vai ter uma alta tensão, né? Então, se eu puser uma chave aqui, ligando e desligando essa corrente aqui, você vai ter entre os terminais uma variação brusca de tensão, né? Então, isso aqui é usado, né, na bobina de um carro, né, a bobina de um carro para provocar aquele faiscamento, né, que vai queimar o combustível no interior do motor, né, então ele tem ele usa essa propriedade do indutor, né, provocando uma variação brusca de corrente, né, para que haja uma tensão elevada, né, e haja aquele faiscamento, né, no interior do motor. Tá? Bem, em relação a fontes de tensão, pessoal, você tem aí basicamente dois tipos, fontes dependentes e independentes. As fontes dependentes, elas são chamadas também de fontes controladas, né? E as fontes independentes são as fontes que vocês estão acostumados a ver, né? Isso em cursos passados. Então, aqui a gente tem uma fonte de tensão, né? Que tem um valor fixo, que ela pode ser representada também com essas duas barrinhas aqui, né? Onde a barrinha maior é o terminal positivo e a menor o terminal negativo. Aqui nós temos uma fonte de corrente, tá? Então, a fonte de corrente, ela mantém essa corrente que flui no ramo aqui, né? Nesse fiozinho, tá? Enquanto a fonte de tensão, ela mantém a tensão entre esses dois terminais. Esse caso aqui é uma fonte de tensão contínua, mas poderia ser uma fonte alternada, que foi como a gente viu, como nós vimos lá na simulação, tá? Bem, por ser uma fonte ideal, né, ela não vai variar os valores de tensão aqui entre os terminais, independentemente da carga que a gente colocar, né? Então, se eu puser um resistor de 1 ohm, ela vai ter, digamos, 5 volts, se eu puser um de 1000 ohms, mantém 5 volts. Na prática, a gente sabe que isso não é verdade, né? Quando você varia a carga, esse valor de tensão também varia, tá? Mesmo que pouco, mas varia. Mas vamos considerar aqui o caso ideal, onde não vai haver variações, né? Nem de tensão, nem de corrente, que é o caso da fonte de corrente. No caso da fonte dependente, tá, gente? É um elemento, como o próprio nome diz, controlado, tá? Por uma tensão ou uma corrente em um determinado ponto do circuito. Vamos ver como é que isso se processa. Elas podem se apresentar de 4 formas, tá? Uma fontes de corrente e fontes de tensão, sendo que as fontes de corrente, elas podem ser controladas por corrente, aqui, ó, ou controladas por tensão. A mesma coisa nas fontes de tensão, elas são controladas por tensão ou por corrente, tá? Então, elas vão se apresentar com esse losangozinho aqui, tá? E essas letrinhas aqui são números
tá? Reais, que podem ser positivos ou negativos. Então, pode ser 4ix, 7vx, menos 10vx, tá? 54x, enfim. Tá? São constantes aqui, tá? E aqui a gente tem um exemplo de um circuito com esse tipo de fonte, né? Então, aqui você tem uma fonte de 10i, tá? Só que esse i aqui, gente, é essa corrente aqui, ó. Então, quando houver variação de corrente nesse ramozinho aqui, tá? Vai haver variação de tensão aqui, né? Então, digamos, se essa corrente for de 1 ampere, né? Aqui vai ser de 10 volts, né? 10 vezes 1, 10, tá? Então, se essa corrente for de 5 amperes, né? Nós temos uma tensão entre os terminais aqui para cá de 50 volts, né? De 10 vezes 5. Tá? Que seriam resistores aqui, uma fonte de tensão independente, né? Não controlada. Tá? Então, aqui você pode encontrar nas referências, né, os termos em inglês, né? É muito comum, né, você encontrar esses termos em inglês, principalmente quando se trata de simuladores, tá? Bem, em relação às leis básicas, é que também não é novidade para vocês, né? Nós temos, então, primeiramente, a lei de Ohm, né? Que ela relaciona tensão, corrente e resistência, tá? Nós vamos ver lá, mais na frente, que a resistência é um caso particular de impedância, né? Então, a resistência, ela é um impedimento, né, a passagem de corrente, né? Então, ela oferece uma resistência, como o próprio nome diz, para a passagem de corrente, tá? Mas, se você pegar aqui, for trabalhar com tensão alternada, você tem, então, um termo chamado impedância, né? Mas a gente vai ver isso mais à frente, tá? E quem bolou essa equação foi o George Simon Ohm, né? Tá? Em que ele descobriu a relação entre tensão e corrente, certo? Bem, então a resistência é um elemento que representa a sua capacidade de resistir ao fluxo de corrente elétrica, como nós já dissemos, né? Então, pela lei de Ohm, V é igual a R vezes I, então R é igual a V sobre I, né? Então, um Ohm representa 1 volt por ampere, né? Bem, esse termozinho condutância, né, vocês também vão se confrontar com ele, né, a capacidade de um elemento conduzir corrente elétrica. Ela é medida em mol, tá, ou Siemens. Então, veja que a condutância, gente, é o inverso da resistência, tá? Então, quanto maior a resistência, menor a condutância, né? Quanto menor a resistência, maior a condutância, tá certo? Então, é 1 sobre R, ou então I sobre V, né? Que é exatamente o oposto dessa equaçãozinha aqui, não é isso? Ok? Então, veja que a representação, né, o mol, né, é exatamente o ohm ao contrário, né? E aqui é invertido também o símbolo, né, da resistência. Mas pode ser o Siemens também, tá? Bem, eu tenho casos particulares aqui da lei de Ohm, né? Então, se eu tiver uma saída de tensão, né? E eu, ao invés de colocar um elemento aqui, eu coloco um fio ligando os terminais positivo e negativo, você tem aí o que a gente chama de curto-circuito, tá? É como se você provocasse uma resistência zero, tá? Então, se você provoca uma resistência zero, né? Se a gente voltar a essa equação aqui, né? Resistência zero, então a corrente que é V sobre R, ela tende a infinito, né? Então, a corrente aqui vai ser muito elevada. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nas nossas residências, em curtos-circuitos, que você pode ter correntes muito elevadas aí e provocar até mesmo incêndios, né? Então, quando você provoca um curto-circuito, essa tensão passa a ser zero, né? Eu estou ligando esse terminal, digamos, A e B, estou provocando a ligação de A e B, né? E aí essa tensão passa a ser zero, né? Então, AB
é VA menos VB. Como VA é igual a VB, né? Então, VA menos VB vai ser, então, zero. Tá? E um outro caso extremo, né, que é o circuito aberto, né? Ou seja, como se eu tivesse uma resistência muito alta, né? Onde essa corrente é zero ou então próxima a zero, né? Certo, gente? Então, é como se eu pegasse o fio e cortasse, né? Então, eu vou ter tensão daqui para cá, né? Veja que aqui a tensão é zero, aqui não. Aqui a tensão ela se mantém daqui para cá, né? Porém, a corrente é que é zero, né? Tá? Então, eu tenho aqui uma situação limite que a resistência tende ao infinito e a corrente vai tender a zero, né? Tá? E aí, você juntando a fórmula da lei de Ohm, né? V é igual a R vezes I, né? Eu fazendo essas trocas aqui, eu tenho que P também pode ser I ao quadrado vezes R, ou então V ao quadrado sobre R. Ok, gente? Então, por enquanto, terminamos essa primeira parte da primeira aula, tá? Vocês vejam a segunda parte, que é a parte de associação de elementos. Ok, gente? Então, não deixem, tá? Não deixem de ver os restantes dos slides, os slides vão estar disponíveis para vocês, tá? Não deixem de consultar os slides e a bibliografia que também está sendo oferecida a vocês, tá certo? Até a próxima.